In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na sexta-feira da primeira semana do Advento, celebrando São Francisco Xavier, o missionário das Índias. Este mandato de Nosso Senhor, o que hoje nós ouvimos no Evangelho, parece não ter mais validade. Não é mais Deus que manda no mundo. Quem manda no mundo são os homens. Esta vergonha que nós assistimos ainda, de recente, da União Europeia, não querer mais que se fale em Santo Natal, que não se fale em Senhor e Maria, enfim. Tudo isso atesta que, de fato, a humanidade não quer mais que se pregue o Evangelho. Não é só na China, mas realmente em todo o mundo isto está acontecendo. Mas não só o mundo, também a contra-igreja. Francisco ontem saiu em viagem, foi para o Chipre e a Grécia e Chipre. Está lá em Chipre primeiro. E a sua pregação é sempre aquela mesma. Interessante isso. De um lado, quer dizer, ele fala fortemente contra o proselitismo, de jeito nenhum. Voltou a repetir. Proselitismo, mas de jeito nenhum. Mas junto aos ortodoxos, celebrando lá, diz ele, temos que dar passos mais corajosos para a unidade. Temos que... Então, sim, o que nós vemos é isto. Uma unidade de religiões sem a unidade na pregação, sem a unidade na fé. Esse que é o grave problema. Então, aquela mescla de religião, de crença, de tudo contraditório, não importa. A fé já não importa. O mandato do Senhor para pregar o Evangelho, não é para pregar qualquer coisa. Mas para pregar o Evangelho, esse já não tem validade. Não esperar outra coisa no discurso do antipapa Bergoglio, na sua visita a Chipre e à Grécia, senão a repetição daquela terrível desfazimento, daquela destruição da igreja que é a sua característica. Ele vai lá para destruir a igreja. O Evangelho de hoje fala nos judeus e gregos, mostrando os gregos como realmente a porta para a evangelização dos pagãos, para a evangelização do mundo. Estará lá nesta porta, estará lá na Grécia. Mas desta vez não mais para evangelizar, como ali estiveram os apóstolos, estiveu Paulo, enfim, mas realmente para abrir as portas da contra-igreja para a invasão do mundo, para confirmar a supressão do Evangelho, isto que vem fazer. Admiro na vida de São Francisco Xavier, aliás, nós vimos isso sobretudo ainda no Evangelho, a ocorrência de muitos milagres. Eu sempre recordo, diante disto, que a visita de Bento XVI à África, uma das últimas viagens apostólicas, coberta de sinais de milagres. Ele mesmo se admirava, os bispos que estavam ao redor dele se admiravam, o povo ficavam todos de boquiabertos diante dos sinais, das maravilhas e dos milagres que a passagem de Bento XVI, né? Última vez que, afinal, um sucessor de Pedro realmente passava pela África, tendo confirmado a sua pregação por tantos sinais. Hoje,
Hoje os sinais, queridos, não são mais de milagres, mas os sinais são realmente do fim dos tempos. Né? Os sinais prenunciam o grande castigo. É isso que prenunciam os sinais. Quando vemos esta anti-igreja se estabelecendo em toda a parte, sobre toda a religião, sem buscar a unidade da fé, nós podemos saber, sim, o Evangelho foi pregado a todos os povos, como disse hoje ainda as leituras. Sim, foi pregado. Mas isso é sinal também de que chegamos ao fim. E estamos assistindo ao fim com a destruição da palavra, sobretudo com a destruição da palavra. Pode haver coisa mais terrível do que a destruição da palavra. Não sendo mais pregada a palavra, os sinais desaparecem. Ou antes, avolumam os sinais contrários. Não mais de Deus, mas os sinais do inimigo. Onde falta a palavra de Deus, superabunda a propaganda do inimigo, e com ela os sinais são os mais terríveis, os mais tristes. O primeiro e maior deles, mais um sinal realmente é a destruição da Santa Igreja. Sem a palavra, ela não persiste. Sem a palavra do Evangelho íntegra, total, completamente bem pregada, a Igreja não subsiste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.